Oi, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vou contar um breve testemunho meu, né? E esse testemunho espero que venha a edificar a sua fé. O que aconteceu comigo, o livramento que o Senhor me deu. No dia 2 de julho, eu sofri um acidente de moto Uber, né? E ali o Senhor chegou com providência na minha vida, porque o Senhor ele não mudou, ele continua o mesmo. Quem mudamos somos nós. No dia 1º de julho, saí para o meu trabalho, meu plantão, né? Que eu sou técnico de enfermagem. E no dia 2 de julho desse mês, né? Quando eu saí do meu plantão, eu fui pra Natal, que a minha menina tava de férias, fui deixar umas coisas pra ela na casa da minha irmã. E de lá eu pedi pra ela pedir um Uber pra mim. Ela disse que é carro, porque sempre eu venho de carro, senão de lotação ou de alternativo. E eu disse, não, eu vou de Uber, moto Uber. E tava dando muito caro. E ali, quando ela fez o pedido e não tava dando certo, eu fiz o pedido no meu celular. E o Uber aceitou. Quando o Uber aceitou que chegou, né, até a casa da minha irmã, ele disse que quase que não aceitava porque tava assistindo o jogo. Que nesse período tava passando jogos da Copa, outros jogos de outros países. E ali eu subi na moto sem entender nada. Quando eu subi na moto, eu senti algo dentro de mim, né? Eu só clamava a Deus pra me chegar em casa, que eu moro em Ceará-Mirim. Quando eu cheguei em Ceará-Mirim, no conjunto Coab, é um conjunto antigo de Ceará-Mirim, ele entrou nesse conjunto, era pra ele passar direto pela BR. E eu disse a ele que por ali ia ser mais longo, né? O caminho. Então ele disse, então fazer o retorno. Quando ele fez o retorno, eu só me lembro disso. Quando o Moto Uber fez o retorno. Quando ele fez o retorno, né? Eu creio que vinha, porque foi moto com moto, vinha outra moto e se chocou, mas eu não me pergunte como, que eu não sei. Eu só me lembro que eu em pé, olhando para o meu corpo, eu de costa, e clamando a Deus em pensamento, dizendo, Senhor, não me leve agora, porque tem muita gente que precisa de mim. E foi quando o Senhor ele ouviu o meu clamor de socorro. E ali eu vi um vento forte no meu rosto. Foi quando eu abri meus olhos, né, com areia. Já tinha muita gente ao meu redor, já tinha a polícia, a SAMU já estava a caminho. E Deus enviou um anjo, uma mulher, né? Eu não me recordo o rosto dela. Eu só me recordo que ela perguntou, quando eu abri meus olhos, ela perguntou meu nome. E eu disse, né? Ela perguntou se eu vi o que aconteceu, eu disse que não. Ela disse que viu o meu acidente, que eu fui arremessada da moto. Já caí sem um capacete. Todo mundo sabe que esses capacetes de motoboy são folgados. Então eu vim com um capacete segurando. Então na hora, acho que do arremesso o capacete saiu da minha cabeça. Então eu caí já com a cabeça no chão e próximo ao poste. Ela disse que era um milagre de Deus. Porque da forma que foi o acidente, né, era pra mim estar morta e eu estava morta. Mas Deus ele ouviu meu clamor. E ela disse que essa mulher já estava a caminho, perguntou se eu tinha alguma bolsa, eu disse que tinha uma mochila, uma sacola, ela saiu recolhendo tudo meu. Perguntou se eu tinha celular, eu disse que tinha, estava dentro da bolsa. Perguntou pra quem eu ligava, eu disse que ligasse pra minha irmã Angélica, ela ligou. E ela não atendeu, ligou pra minha outra irmã, não atendeu, disse que ligasse pra minha filha, mas não falasse o que tinha acontecido comigo, pra ela não se preocupar. E ali ela ligou, minha filha atendeu e ela falou com as minhas irmãs, a minha família mora em Natal. E a minha família disse, a gente mora em Natal, não tem como chegar aí agora. Eu disse, não, vai pro hospital que a SAMU já está chegando. Então passei um bom tempo, né, ali. E a SAMU chegou. Quando o médico da SAMU chegou, que me avaliou, disse que eu estava com olho de guaxinim. Olho de guaxinim, né, nosso código, é um TCE, é traumatismo craniano. E quando essa minha mãe estava se mexendo, quando eu vi, a minha cabeça estava com um calão muito grande e aqui muito cheio de sangue. E eu comecei a clamar a Deus pela minha vida, pela minha saúde. Já clamei a Deus pela minha vida, estava clamando a Deus pela minha saúde, que eu não tivesse nenhuma sequela, né? E ali fui no caminho todinho, na SAMU, clamando a Deus, sentindo muita dor, falta de ar. Quando eu cheguei no Valfredo Gugel, né, fui pro trauma. Do trauma fui fazer os exames, passei numa ressonância 4 vezes. Nesses 4 vezes, vi uma luz azul mirando na minha cabeça. E quando eu saí, né, da ressonância, o médico olhou pra minha mãe me acompanhou, já tava toda a minha família lá. E disse que eu não tava nada na cabeça, não tinha nada na minha cabeça. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome de Deus, né? Então assim, a última palavra quem dá é o Senhor, e não o homem. E ali eu fui para o raio-x, que eu tava sentindo muitas dores, né? E tava com falta de ar. E no raio-x, né, apresentou que eu fraturei 2 costelas e uma trincou que perfurou meu pulmão. E eu tinha que fazer uma cirurgia para drenar o ar que entrou e o sangue. E ali eu passei a madrugada orando a Deus, né, que tudo desse certo. Minha mãe passou a madrugada comigo, né, e dizendo que do pior Deus já tinha me livrado, que eu tenho só que agradecer a Deus. E ali eu, de manhã logo cedo, acho que às 5 horas da manhã, fiz a minha cirurgia, né, para colocar o dreno. E pela glória de Deus, né, foi drenado, fiz a cirurgia, né, com 3 dias, o médico foi lá me avaliar, tirou o dreno, né, disse para mim se recuperar em casa. E aqui estou para dizer a você que o Senhor, ele não mudou. Jesus, ele continua o mesmo. Ele continua fazendo o coxo andar, um cego enxergar, um surdo ouvir e um morto ressuscitar. Porque da morte ele me ressuscitou. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome de Deus. No dia 27 de junho
do mês que passou, o Senhor me deu uma passagem que se encontra no Salmo, que eu fiz até um vídeo, né? Que está até um vídeo aí do Salmo 118, versos 17, que diz assim: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. E eu fiz esse vídeo e comecei a louvar. Então o Senhor já estava falando comigo, né? E eu, despercebida, eu não entendi o que o Senhor estava falando comigo, né? Só fiquei inquieta e fiz esse vídeo, mas foi pra mim, que o Senhor estava falando, que da morte estava me livrando. E o Senhor já tinha me avisado, quando eu fui, o ano passado, né, administrar a palavra de Santa Cruz. O Senhor usou uma pastora, né, uma bênção de Deus, da minha cunhada congrega. Ela disse que algo ia acontecer comigo, mas eu ia superar, né? E aconteceu, né? Dizer, que Deus é esse que permite que aconteça algo de ruim, né? Deus não é ruim, né? E dizer, isso foi coincidência, isso porque tinha que acontecer, para o nome do Senhor ser glorificado, né? Para edificar a minha fé e a sua fé, né? Que Ele existe sim e Ele não mudou, né? E é nos pequenos detalhes que o Senhor fala comigo e com você. Basta a gente estar atenta com o céu para a gente entender o que o Senhor quer de nós, né? O Senhor não quer a gente em quatro paredes. O Senhor não quer a gente dentro de casa. O Senhor quer a gente glorificando e exaltando o nome dele em todo o canto dessa terra, né? Para trazer vidas, aquelas vidas sedentas que diz que não tem mais jeito, que é o fim, que o Senhor abandonou. O Senhor não abandonou. O Senhor quer fazer infinitamente mais em nossas vidas. Basta a gente dar lugar ao Senhor, para o Senhor fazer e cumprir as suas promessas em nossa vida, porque há um propósito a tudo que acontece em nossas vidas. E se não fosse a misericórdia de Deus, nem eu e nem você estaríamos aqui. Mas a misericórdia de Deus nos acompanha todos os dias de nossas vidas. E pela glória de Deus estou em casa, cheguei em casa segunda, né? Estou me recuperando e em breve, próximo mês, voltarei às minhas atividades. E só gratidão ao Senhor, gratidão aos anjos da terra que o Senhor enviou para cuidar de mim, a minha família, amigos, né? As pessoas que vieram me visitar, a pessoa que foi me visitar no hospital, né? A minha companheira de trabalho, Fabiana, e eu só glorifico a Deus, né? Pela minha mãe, pela vida da minha mãe, das minhas irmãs, do meu filho, do meu neto, a minha nora, e a todos que fazem parte da minha vida, da minha trajetória, né? E agradecer a Deus pela vida de todos que o Senhor enviou até a mim, para chegar até a mim, né? E o nome do Senhor vai ser glorificado sim, porque eu não me calarei, para glorificar o nome de Deus e contar a todos o milagre que o Senhor fez na minha vida. Então, se o Senhor fez na minha vida, faz na sua também. O que é impossível aos seus olhos, para Jesus é questão de minutos e segundos. Então, somente creia que o Senhor, Ele vai chegar no momento certo e na hora certa. Amém. Espero que tenha edificado sua fé, esse meu testemunho, né? E fiquem todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você é um milagre de Deus, porque a misericórdia de Deus lhe alcançou. Muitos queriam ter chegado em casa e não chegou. E eu cheguei, né? E eu cheguei, estou na minha casa, no meu lar, né? No meu altar, porque a nossa casa é o nosso primeiro ministério, né? De Deus, a nossa família é o nosso primeiro ministério que o Senhor nos dá. Então, só grata ao Senhor por tudo que Ele fez e faz na minha vida e há de fazer. Amém. E só agradeça. Só agradeça a Deus. Assim que você abrir os seus olhos, agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito e tudo que Ele há de fazer. Amém. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe cada um, né, que está assistindo esse vídeo, que vai assistir, que venha para edificar a sua fé, né, e a sua caminhada, né, nos caminhos do Senhor. Amém.